Fala pessoal, tudo bem? Carlos Góes aqui em mais uma edição do Pode Localizar, o podcast da Near Location. E hoje com uma presença super especial, nosso amigo Lucas, do Carga Cheia. Seja bem-vindo, Lucas. A gente Muito já gravou um obrigado, Fernando. programa antes, ou não? Não gravamos ou gravamos? Eu não lembro, A gente Lucas. gravou, mas falando do tema Nier. Nós gravamos sobre Nier, exatamente. É Eu verdade. lembrava que a gente tinha gravado. Sobre Carga Cheia primeiro, a gente já tem um episódio do Carga Cheia que eu gravei com o Clayton, que é o Perfeito. CEO. E aí a gente fala mais estrategicamente. Eu acho que a ideia aqui hoje é a gente bater um papo e levar para os nossos ouvintes um pouco mais da operação, do dia a dia, de como que de fato o Carga Cheia funciona. Eu sou um grande apaixonado pela ideia do Carga Cheia. Eu acho que ela é um negócio que faz muito sentido. É verdade. E os resultados, eu acho que vem mostrando isso, né? Sim. A quantidade de contratos fechados e o tanto que a operação vem crescendo. Acho que a ideia é a gente bater um papo hoje, Luquinhas, a gente poder Com certeza. aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu tô falando do Lucas, prefere Pietro? Não, pode chamar de Lucas mesmo. Lucas Pietro. Lucas Vamos lá. Pietro. Cara, fala um pouquinho pra gente, começa da visão operacional, né, do Carga Cheia, como que o Carga Cheia opera para conectar transportadores, embarcadores, como que é a tecnologia, como que vocês fazem isso, cara? Perfeito. Bom, a plataforma, na verdade, ela tem uma tecnologia de localização que roda por trás da operação da plataforma, né? E o grande foco do Carga Cheia hoje é atuar na ociosidade do transporte rodoviário de cargas, né? Então, a gente tem, de um lado, transportadoras consolidadas no mercado, né? Com registro na NTT, com seguro da carga, com gerenciamento de risco acompanhando, até com rastreio do próprio veículo, né? E essas transportadoras, elas possuem ociosidade de carga em determinados momentos do seu trajeto, seja indo coletar uma carga, seja voltando de um frete, né? Então, esses transportadores, de um lado, eles publicam essas rotas com ociosidade, então ele vai publicar lá a origem e o destino para qual ele está indo, né? Ele publicar as parametrizações referentes ao seu caminhão, ou seja, todas as particularidades do caminhão dele, seja a capacidade que ele tem disponível, né, naquele veículo, qual que é o tipo de veículo, qual que é o tipo de carga que ele pode transportar, né, porque tem ali as suas especificidades, os horários de coleta, os horários de entrega, e também os valores que ele gostaria de cobrar para aquela rota com ociosidade, né? Como a gente está aproveitando de um caminhão que já está rodando, a grande proposta do Carga Cheia é que o transportador, aproveitando dessa ociosidade, ele publique um valor por quilômetro inferior ao que ele pratica para um frete dedicado, né? Justamente porque ele já está com os custos fixos ali da operação dele diluídos dentro ali daquela rota, daquele roteiro, né? Então a gente traz essa proposta para o transportador, onde ele tem ele agrega ali um aumento de receita para aquele caminhão, né? Porque ele está aproveitando um caminhão que já está rodando para agregar uma nova carga e gerar um aumento de receita. E com isso ele pode aumentar o lucro dele, ou ele pode pagar algum custo operacional que estava embutido dentro daquela rota, né? E em contrapartida, nós temos embarcadores do outro lado precisando enviar cargas e às vezes nem sabem, nem imaginam que tem um transportador passando bem na frente da empresa dele, com espaço disponível naquele veículo e que pode transportar a carga dele com muito mais agilidade e por um valor mais acessível, né? Então, esse é o grande objetivo da plataforma. Ela identifica as transportadoras rodando pelo Brasil com espaço disponível e identifica embarcadores que estão dentro dessas rotas precisando enviar alguma demanda, né? E tem urgência, tem a necessidade, mas às vezes não sabe que aquela transportadora, que às vezes pode até já ser um fornecedor dele, está passando por ali com um caminhão com espaço disponível, né? Então essa é a grande sacada da plataforma e é o que ela faz 24 horas ali com todas as cargas e rotas publicadas, né? Quando ambas as partes publicam ali a sua demanda, a plataforma tem um motor por trás que começa a identificar e cruzar essas oportunidades para que a gente possa atender ambas as partes e gerar essas oportunidades, né? Então, quando a plataforma identifica
o match, como a gente fala, né? Ela informa tanto para o transportador, ó, apareceu uma oportunidade de carga para você transportar com essas especificidades aqui. Você aceita transportar essa carga? E aí o transportador vai dar o aceite na plataforma. Da mesma maneira, aparece para o embarcador, olha, encontramos um transportador XPTO para sua carga, com essas particularidades aqui. Você aceita que ele faça o transporte da sua carga? Ambas as partes dão o aceite e aí a operação vai funcionar normalmente, como o transporte já está acostumado, né? Então, com CTE emitido, a nota fiscal do embarcador também publicada na plataforma. Quando a entrega é realizada, eles publicam ali a imagem do canhoto, né? Então, tem todas essas informações necessárias para o transporte, consolidadas e centralizadas ali dentro da plataforma. É uma maneira muito bacana de a gente consolidar essas operações e manter ali toda a parte burocrática de documentação fica salva ali na plataforma para que ambas as partes possam acessar. Tem ali uma parte com um mapa, né, onde ele pode visualizar ali a origem, o destino daquela carga. Então, acaba influenciando ali de uma maneira bem completa para que o embarcador tenha acesso à operação e o transportador também tenha acesso aos dados, às informações do que está acontecendo ali em tempo real. Legal. Acho que num país eminentemente rodoviário como o Brasil... Continental, né? Continental... E numa realidade que nós temos hoje, que a gente até brinca que hoje o produto mais transportado no Brasil é o vento, quer dizer, a ociosidade é um grande problema nacional. É verdade. É um fantasma, né? Acho que trabalho não falta para o carga cheia, né? E é muito bacana quando você cita essa forma, essa conexão de fato. O que vocês fazem é fazer essa conexão, né, desse transportador com esse embarcador, cada um com suas demandas e um com demanda que vai ajudar o outro e vai trazer benefícios mútuos ali, né? Perfeito. Acho que a gente está falando, inclusive, de uma economia compartilhada, né? Porque, sim, cara, eu estou trazendo benefícios para ambos os elos, né? Exato. E assim, quando a gente pensa, né, nessa economia circular, digamos assim, a gente começa a perceber que os impactos não são só financeiros na redução do custo para o embarcador, como no aumento de receita para o transportador, como existe uma maior eficiência logística nas operações, porque tu está aproveitando de um veículo que já está na estrada, menos né? Caminhão na rua. Menos caminhão na rua, então isso melhora o trânsito, melhora a operação do transportador, às vezes melhora a operação do embarcador, que às vezes não pode esperar sair um caminhão novo de uma garagem, por exemplo, para atender aquela demanda dele. Então, um caminhão que já está passando por ali pode aumentar esse tempo, reduzir, na verdade, esse tempo de coleta da carga para aumentar o tempo dele de entrega com o cliente final, né? E em contrapartida, ainda tem um grande efeito no nosso meio ambiente, que como eu estou aproveitando de um mesmo caminhão para fazer 2 entregas ao invés de uma, eu estou reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera, né? Então, isso ainda faz com que a gente possa gerar um selo de redução de carbono para que, como a gente atende ao mercado de uma maneira ampla, né? Até a questão de tu deixar de tirar um novo caminhão da garagem gera impacto no meio ambiente, né? Então, a plataforma não só atende na questão econômica, como na questão ambiental. Acho isso muito interessante. Então, nossos amigos telespectadores aí, grandes embarcadores, transportadores que buscam projetos de ESG, tá aí o Carga Cheia que contribui fortemente com essa pegada aí ambiental, né? Com certeza, com certeza. Bacana. Cara, e acho que aprofundando um pouquinho, a gente já passou pelos públicos-alvos ali, benefícios que a ferramenta, ela causa em cada um desses atores, né? Uhum. Cara, mas eu queria aprofundar um pouquinho na ferramenta em si. Se você pudesse falar aí das funcionalidades que hoje o Carga Cheia ele entrega para os seus... para esses componentes? Perfeito. Bom, na plataforma, quando ambas as partes elas fazem um cadastro, né? Então tem um cadastro inicial ali para poder ser habilitado dentro da plataforma, né? Para o embarcador, o cadastro ele é realizado com documentações de contrato social, cartão CNPJ, todos os dados de endereço ali, né? Daquela empresa e os dados de faturamento dela também. E aí a gente passa por uma avaliação desse cadastro para cadastrar essa empresa na plataforma.
E para o transportador, é um cadastro que a gente exige algumas informações que são pertinentes aí ao transporte e às exigências até da própria NTT, né? Então, inicialmente ele precisa cadastrar ali o registro dele na NTT, uma apólice de seguro das cargas que ele transporta, né? Uma apólice de seguro da frota dele, caso ele possua, e um vínculo ou contrato com a gerenciadora de risco, né? Essas são as 4 documentações principais que permeiam o cadastro do transportador na plataforma. E aí também tem a parte de cadastro básico dele ali, que seria também cartão CNPJ, contrato social, dados de endereço e faturamento e os contatos ali dentro do transportador. Me permita até fazer um adendo, acho que esse é um diferencial que hoje a ferramenta tem. Sim. Até olhando por questões de segurança, de carga e tudo mais, que hoje vocês não vão num autônomo que está na rua ali passando para fazer um frete. Perfeito. Então, vocês são associados a grandes transportadoras que sejam corretamente regulamentadas na NTT, que tenham seguradora, que tenham o agenciamento de risco ali, enfim, que tenham todos esses back-offices ali, garantias para que o embarcador possa entregar a carga dele dentro de uma segurança. Exato, exatamente. Por isso até que a gente optou, nesse momento, em trabalhar com transportadoras consolidadas, para trazer justamente essa segurança para a operação dos embarcadores também, né? Porque a gente também atua com grandes embarcadores que precisam ter toda essa mitigação dos riscos no transporte da sua carga, né? E num mercado cada vez mais digital, com plataformas, com fraudes na segurança cibernética também, às vezes aproveitadores que usam das plataformas para fazer coisa errada mesmo, né? A gente buscou se resguardar justamente para a gente não ter problemas nas operações, né? Então, por isso que a gente visou trabalhar com empresas sérias, consolidadas, e a gente faz essa análise para poder trazer ali um ecossistema saudável para dentro da plataforma, né? E aí, indo pro cadastro feito, aí a gente vai para as funcionalidades. O bacana da plataforma é que assim, o transporte rodoviário ele é muito dinâmico, né, Carlos? A gente precisa ter agilidade. Uma operação ela não pode ser burocrática, complexa, com muitas informações, algo maçante, porque assim, o transporte muitas vezes ele precisa acontecer. Muitas vezes não, ele tem que acontecer, né? Se a logística está aparecendo é porque algum problema está tendo. Então, tudo é muito rápido, muito dinâmico para a gente poder atender aos clientes. Então, a gente pensou na plataforma de uma maneira que ela fosse intuitiva e simples, né? Para que não tenha uma dificuldade dos usuários em utilizá-la. Então, a gente criou 2 módulos, né? Um módulo do embarcador e o módulo do transportador. E aí, cada usuário tem acesso ao seu módulo, né? Então, o embarcador ele vai acessar o módulo dele e ele vai fazer a publicação da carga. Mas essa publicação ela é muito fluida, ela é muito tranquila. Então, ele vai entrar ali na plataforma, vai ter uma primeira aba ali onde ele vai cadastrar origem, destino e as informações ali de horário de coleta, horário de entrega que ele precisa, né? E alguma especificidade ali para o transporte daquela carga. E isso é muito dinâmico. Então, ele preenche já o CEP da origem, o CEP do destino e automaticamente a plataforma já preenche ali os dados daquele endereço. Então, ele não precisa ter aquele tempo de cadastrar ali rua, número, etc., né? Isso já dá um ganho, facilita. Já dá um ganho de tempo na hora do cadastro. Feito isso, ele vai publicar a origem e o destino, e aí ele vai para a terceira etapa, digamos assim, que seria ele cadastrar os dados da carga dele. Então, qual que é o peso, qual que é o volume, qual que é o valor da nota fiscal, porque isso é importante para fazer o cálculo do seguro, né? Ele vai cadastrar ali como é que é o carregamento dessa carga, se é uma carga que está paletizada, se é uma carga batida, qual que é o tipo de caminhão que ele precisa, por exemplo, se ele quer um caminhão aberto, um caminhão baú, um sider, né? Ou então, por exemplo, eu preciso de um rodotrem, eu preciso de uma carreta comum, né? Uma LS. E aí, ali, ele vai cadastrar todas essas especificidades da carga. E aí tem um campo aberto para onde ele pode colocar as observações ali, alguma particularidade voltada para a carga dele, né? Com base nessas informações que o próprio embarcador cadastrou, é onde a plataforma vai salvar esses dados e ele vai entender que ele precisa encontrar
algum quebra-cabeça que se encaixe ali, né, dentro daquelas necessidades. E aí, no outro lado... Tem o transportador com o caminhãozinho, com aquela rota específica. Perfeitamente. Então, assim, do outro lado tem o transportador também fazendo o cadastro da rota dele. E aí é muito interessante porque a gente tem duas maneiras do transportador cadastrar a rota dele. Às vezes ele pode ter uma rota que ele vai fazer uma única vez. Rota eventual. Uma rota eventual. E aí, essa rota, ele pode cadastrar ela como singular. Ele vai cadastrar aquela rota ali, ela é única, ela tem um prazo para terminar, um prazo para começar e um prazo para terminar. Né? E ela é única. Então ele vai cadastrar ali a origem, o destino que ele está fazendo, o quanto que ele aceita desviar da rota principal para coletar alguma carga, né? Então a gente gera um buffer ali ao redor daquela carga, então uma cerca geográfica, para que ele possa não só pegar cargas naquela rota que ele está fazendo, mas às vezes uma carga que esteja a 50 quilômetros para o lado, para o outro, 100, 200 quilômetros, né? Às vezes uma rota de 3 mil quilômetros, o que é desviar 200 quilômetros para agregar uma receita adicional ali às vezes não naquela necessariamente operação. um desvio, às vezes você tem dois caminhos para aquele destino, ao invés de você ir por essa estrada, você vai por essa e naquela outra você tem... E você vai estar próximo da carga, exatamente. Você tem uma possibilidade ali para coletar e gerar uma receita para aquele veículo, né? Então, e o transportador, ele também tem uma segunda possibilidade, que é cadastrar o que a gente chama de rota recorrente, tá? E isso é o mais comum no cenário atual do nosso país. Transportadores com rotas recorrentes com ociosidade. E aí é que mora o perigo. Porque se tu tem uma rota que tu faz com recorrência e tu tem ociosidade de carga ali, tu tá deixando muito dinheiro na mesa. Às vezes ele tem um contrato fixo com o embarcador, que ele tenha um compromisso de botar, sei lá, 10 caminhões por dia naquela rota, e ele faz, já tá diluído ali, mas, cara, ele não consegue voltar com complemento sempre, né? Ele não conseguiu ainda ter um... Exatamente. Ele não consegue um complemento, às vezes o caminhão volta 100% vazio e ele não consegue uma carga fechada para ele também, né? Porque ele nem tem time comercial para ficar pesquisando e buscando isso lá na ponta. Perfeito. Né, aí tu tocou até num ponto essencial, assim, a gente se posiciona muito, né, na plataforma como até um braço comercial para as transportadoras e para os embarcadores. Porque às vezes nem o embarcador e nem a transportadora tem um time comercial para ficar ali prospectando empresas... Rota por rota. Exato, que atuam naquela rota, que atuam naquela região, né? Então o Carga Cheia ele possibilita tu ter uma expansão dentro do mercado sem ter um time comercial focado naquilo. Porque a gente atua como um braço comercial e a plataforma ela tem uma capilaridade a nível Brasil, entendeu? Então... Cara, o nosso país é continental, não tem como tu ter um time comercial para atender a todas as rotas. Mas em nível de plataforma, quando a gente fala de escala, né, tem N empresas publicando rotas e publicando cargas pelo Brasil inteiro. Então, tu acaba desenvolvendo e construindo uma malha rodoviária que começa a atender do Oiapoque ao Chuí, entendeu? Então, a gente começa a criar essa consciência de ser um braço comercial para as empresas. E elas têm percebido esse valor utilizando da nossa plataforma. E eu acho que esse é um ponto até importante de frisar, né, Lucas? Porque... diferente de alguns outros players, o Carga Cheia não é um transportador digital que vai fazer o seu frete, né? Ele justamente ele busca esse match. Exato. Ele empilha malhas de transportadoras e embarcadores buscando oportunidades de negócio para ambos. Exato. Mas ele não vai... Você não vai contratar o Carga Cheia como transportador e ele não vai fazer concorrência para você, transportador, sendo um transportador digital. Ele vai te trazer mais negócios. Esse exatamente. É o grande ponto. O Carga Cheia é um grande parceiro do transportador no sentido de aumentar a receita. Perfeito. Isso. E do embarcador também, porque... a relação, ela é uma relação de ganha-ganha-ganha, né? Todas as etapas saem ganhando. Um não conhece o outro, né? Às vezes o transportador não conhece o embarcador, mas ele precisa daquela demanda, o embarcador também precisa daquele transporte, e o Carga Cheia, por centralizar as informações dentro da plataforma, consegue mostrar, cara, vem cá que eu vou te apresentar um amigo meu que ele vai resolver o teu problema, né? E a plataforma, ela funciona como um conselheiro, onde a gente fala, olha, aqui tem uma oportunidade, aqui tem outra, vamos conectar essas duas partes e vamos fazer com que o transporte aconteça, né? E às vezes até surgem perguntas pra gente, mas vocês não têm medo de ambas as partes se conversarem e dar um bypass na plataforma? Olha, isso pode até acontecer, mas o valor que a plataforma entrega para ambas as partes é tão grande que tudo bem,
eles podem conversar entre si e começar a gerar negócio. Só que uma transportadora, ela não trabalha só naquela rota e só com aquele cliente. O negócio é dinâmico. É né, dinâmico. Cara? A gente não está falando de um pedacinho. Exatamente, o todo, né? é o todo. E aí, quando ele precisar de uma rota para outro lugar e ele está dando um bypass na plataforma, a plataforma vai deixar de ser um elo para juntar a corrente dele, né? E juntar com outro embarcador em uma outra região. E a mesma coisa para o embarcador. Ele não manda a carga só para o mesmo lugar. Inevitavelmente, ele vai desenvolver um novo cliente, uma nova região que ele vai precisar enviar uma carga. Que não vai ser essa transportadora, provavelmente seja outra transportadora que vá fazer esse transporte e ele vai precisar novamente do carga cheia. E quando as empresas entendem isso, que o carga cheia pode apoiar ela em todas as demandas e não só naquela demanda exclusiva, ele pensa, poxa, a plataforma sim, ela tem um FII ali sobre a operação, mas é porque ela tem o trabalho dela, ela tem o esforço dela para nos conectar no mercado como um todo, né? Então, às vezes, não vai ser uma operação que vai fazer a vida do cara mudar, não vai ser uma pequena taxa que o carga cheia tem sobre a operação, aquela taxa de utilização da plataforma que vai inviabilizar também o negócio da transportadora. Até porque o negócio ganha, como você bem ganha, né? Então, cara, Exatamente. Todo mundo já está ganhando, né? Todo mundo Ele já está está trazendo uma carga nova, está aumentando o faturamento sobre, muitas vezes, aquela rota recorrente que está botando lá um faturamento a mais. Por outro lado, o embarcador, cara, conseguiu um frete por um valor mais acessível, por um lead time mais rápido, porque ele não vai ter que contratar e o caminhão já está ali passando. Perfeito. Cara, e todo mundo está ganhando, né, cara? Então não tem por que ter esses... Eu quero ganhar um pouquinho mais e... Exato. E como a gente aproveita de rotas ociosas, muitas vezes o nosso valor ele vai ser inferior até do que a própria transportadora passa para o cliente que está contratando um caminhão do zero, né? Porque quando tu vai fazer uma cotação... Você está mobilizando um recurso para aquele frete, não? Exatamente. Porque quando tu vai fazer uma cotação com uma transportadora, ela vai ter que, às vezes, tirar um caminhão da garagem, né? Às vezes, nem ela tem esse controle 100% de todas as rotas que estão acontecendo com ociosidade... Desculpa, mas de uma operação que o caminhão está retornando, né? Mas quando ela publica na plataforma, ela começa a ter essa visibilidade e ela começa a buscar e encontrar cargas para aquela demanda ali, né? Então, o valor, com certeza, é diferente. E aí, o embarcador, às vezes, ele pode cotar direto com aquela transportadora e ter um preço mais caro do que o que a plataforma está trazendo. Porque, de novo, a gente está aproveitando de um caminhão com ociosidade que está retornando, né? E aí, muitas empresas nos questionam, mas então... eu só trabalho com carga fechada, né? Como é que a gente vai trabalhar com vocês? A minha carga não é complemento. Gente, dentro da plataforma, a gente tem caminhões 100% ociosos, com disponibilidade total de transporte, né? E às vezes, não, mas é que eu não preciso de 1 por dia, eu preciso de 10 por dia. Bem como você pontuou, tem transportadores que têm operação com 10, 20, 30 caminhões por dia naquela determinada rota, que como ele já está com os custos pagos de ida e volta, por exemplo, é um frete muito vantajoso para ele até bota na cabeça que ele não tem ociosidade, que ele está sendo pago para ir e voltar, né? Com o caminhão vazio. Mas... se ele agregar alguma carga fechada ali dentro daquele veículo, ele está aumentando a margem de lucro em 200%, 300%. E é lucro limpo que está entrando no bolso dele. Porque a operação já está diluída. Porque a operação já está diluída, já está paga. E aí ele pode investir em novos caminhões, ele pode investir em infraestrutura, ele pode investir em equipe, ele pode investir em... como se fala? Em atualização da frota dele, ele pode comprar caminhões mais novos, carretas mais novas, tecnologia, né? Então, quando tu começa a aumentar a tua margem de lucro, tu começa a ter mais receita para direcionar ela para onde tu quer crescer, né? E a plataforma possibilita isso. Então, acho que é uma maneira muito interessante dessas empresas poderem expandir os seus negócios. Não só geograficamente, mas como financeiramente falando. Sem dúvida. Né? Diga. Não, só para fechar aquela primeira pergunta que tu tinha feito, que a gente vai entrando em diversos assuntos, né, que é muito amplo. A segunda grande vantagem da plataforma para o transportador é que se ele tem uma rota recorrente, que era o assunto que a gente estava tocando,
ele pode publicar essa rota na plataforma de maneira recorrente também. Então, existe uma funcionalidade dentro da plataforma onde ele vai cadastrar a origem, o destino, as datas, mas ele pode fazer isso todo dia, essa rota. Como a gente tem uma transportadora parceira que sai todos os dias de São José, Santa Catarina, vai para São Paulo com o caminhão cheio, e ela bate em São Paulo e já tem que descarrega e já tem que voltar para Santa Catarina no mesmo dia para poder carregar novamente e subir. Então ela faz esse bate e volta diariamente. Só que a volta do caminhão, o caminhão vem 100% ocioso de São Paulo para Santa Catarina. E tem muita empresa que precisa mandar carga de São Paulo para Santa Catarina que nem imagina que tem caminhões fazendo essa rota vazio todo dia. Então, esse é um case que a gente tem. Que ele não precisa contratar um caminhão que vai sair do zero e que, em contrapartida, vai descer cheio, mas vai ter que voltar vazio porque não tem a carga, né, cara? Perfeito. E aí tu entra nesse paradoxo novamente. Por isso que, às vezes, o custo do frete é tão alto. O custo do frete é tão alto, que às vezes o cara ele vai te cobrar porque ele tem a tua carga para ir, mas ele não tem uma carga para voltar. E ele vai ter que embutir esse custo no valor total do frete. Não tem jeito, né? O diesel, ele vai gastar... Com carga ou sem carga, tu vai gastar diesel para se deslocar, não tem outra alternativa, né? Então, o transportador ele pode publicar essa rota recorrente na plataforma. Ao invés de ele ter que entrar todo dia para publicar aquela rota, ele vai publicar o período com que essa rota acontece. E a quantidade de vezes que ele faz no dia. E a quantidade de vezes que ele faz no dia, na semana, no mês, né? Então, ele pode botar lá que essa rota ele vai começar a fazer hoje, né? E ele vai fazer por um ano essa mesma rota diariamente. E aí a plataforma ela já vai preencher e cadastrar essa recorrência para ele por um ano. Ou seja, é um ano de cadastro que tem ali publicado na plataforma, onde ela vai buscar todos os dias oportunidade para aquele transportador naquela determinada rota, né? Então, até dá parabéns para o pessoal do nosso dev que desenvolveu essa ferramenta, porque ela é uma mão na roda. Porque, assim, em termos de cadastro operacional, isso minimizou o cadastro que as empresas precisariam fazer em horas de trabalho, né? Com apenas 3, 4 cliques ali, tu já publicou a tua rota e tu tem trabalho para um ano ali, onde a plataforma vai ficar buscando oportunidade para ti, né? Então, eu vejo isso como um grande ganho de tempo e de agilidade operacional para as empresas, né? Porque hoje, se ele não usa uma plataforma, ele tem que fazer isso na mão. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o telefone, o WhatsApp, ele vai ligar para um, ele vai ligar para outro, ele vai preencher numa planilha. E que é o legal disso, porque... E aí pensando nessa parte comercial, nessa demanda comercial que esses caras têm, porque, cara, não necessariamente um frete retorno que ele vai conseguir hoje, que hoje o comercial dele foi lá e conseguiu uma carga para descer. Cara, esse cara não vai ter demanda amanhã, não vai ter demanda depois de amanhã. Perfeito. Então é um trabalho que ele tem que ter contínuo, de todo dia estar mapeando e buscando, e a plataforma faz isso, é onde a mágica de fato acontece, né? Exatamente. Onde a gente pega toda a parte da RIR, que a gente apoia com o gel por trás, com esse mapeamento, mas os algoritmos ali, a IA funcionando e casando ali tudo que é... Cruzando essas informações, né? E buscando oportunidades, né? Perfeito. E isso de maneira automática, né? Eu costumo brincar lá com a nossa equipe. Gente, o carga cheia funciona 24/7, né? Não folga, né? Não tem feriado. Não tem feriado, seja de madrugada, seja de noite, o algoritmo ele está trabalhando, ele está buscando informações. Ele não tem descanso, digamos assim, né? Ele rala 24 horas. E o que você tem de case, cara? O que você pode falar dos mercados que vocês estão atuando? Alguma coisa que seja bacana para compartilhar? Bacana. Então, a gente tem trabalhado muito com a parte de placas solares, tá? Legal. Tem tido uma demanda muito grande de placa solar e de transporte vindo do porto, né? Então, essas placas chegam no porto e elas precisam ser transportadas para as fazendas, pelo Brasil inteiro. E chegam demandas gigantescas de 800 placas, de 1.000 placas, e cada caminhão leva uma placa. Então, container ou não? A placa ela chega no container, né? Mas ela pode... Mas o transporte não o transporte pode ser feito no container, e aí tem a questão do bate e volta, né? Tu tem que ir com o container cheio,
fazer a desova lá no cliente e depois voltar com aquele container para o porto para devolver, né? Mas ela pode ser transportada também num caminhão aberto, né? Legal. E aí essa placa também pode ser feito o transbordo da carga direto lá no porto, desova a placa, bota no container, bota no caminhão e leva para a fazenda no cliente final também, né? Então, a gente tem trabalhado com muitas demandas como essa e a gente tem visto que a gente tem gerado uma redução de custo gigantesca. Tipo, rotas que tinham como custo fixo ali, às vezes, 12, 13 mil no valor do frete, a gente conseguiu trabalhar com 7, 8 mil no valor daquela rota, aproveitando de empresas que fazem aquela rota com ociosidade, tem operações gigantes rodando por trás, com 20, 30 carretas trabalhando ali todo dia em cima daquela rota, né, para um cliente específico e botando placa solar para retornar. Até porque se a gente está falando de levar placa solar para a fazenda, né? Sim. O fluxo que a gente está acostumado ao contrário, é caminhão de fazenda para o porto. Pro né? porto. Trazendo soja, trazendo, enfim. Exatamente. Então, deve ter uma logística reversa aí que vocês estão aproveitando dessa malha para poder... Exatamente esse o ponto, Carlos. Nas regiões rurais, tu tem muito a carga do agro saindo para o porto, porque o Brasil exporta muito, né? Mas é muito difícil tu encontrar uma carga saindo do porto para ir para a fazenda. Direto para a fazenda. Né? Então, a placa solar ela vem nesse caminho reverso mesmo, porque existem... Hoje no Brasil tá tendo uma crescente enorme, né, na questão da energia renovável e da placa solar, até na questão da energia eólica. E ano passado o governo anunciou que até o final do ano passado acabaria o incentivo na compra de placas solares de fora do país, né? Existia ali um incentivo de 15% no abatimento ali da compra dessas placas, então houve uma corrida muito grande de todo mundo comprando placa da China, e agora tu tem que fazer o transporte dessas placas, né? Essas placas Agora tá chegando, né? Elas estão chegando cada vez mais e vem vindo placa. Tu precisa de transporte para isso. Porque se tu deixar ela armazenada, o custo de armazenamento no porto ou no armazém é gigantesco. E come todo esse benefício que você teve. Come todo esse benefício que você teve ali no ganho da redução no custo da placa. Então, quanto antes tu escoar essa produção, melhor, né? E aí a gente começou a perceber essas oportunidades e falou, opa, peraí, tem negócio aqui também na mesa. E como a placa solar, no porto tem N oportunidades. Desde o açúcar, são cargas de ração, de adubo, insumos, até suco de laranja, né? Então, qualquer carga que precise de transporte, a gente consegue atuar. Seja um químico, seja uma carga específica, seja um pesado indivisível, seja uma carga que precisa de um caminhão prancha, né? A gente tem veículos e transportadoras para atender a qualquer nicho de mercado, porque a plataforma ela é eclética, digamos assim. Ela tem espaço para todos, né? Legal. Então ficou muito claro. Esse exemplo da placa foi bem bacana para poder dar essa visão, né, do caminhão que vai, caminhão que vem, porra, muito bacana. E penso eu, você falou da carga cheia, mas serve para pallet, serve para uma carga às vezes uma carga de retorno eventual. Eu penso em indústrias que têm cargas eventuais ali, ou então uma devolução com um lote com defeito que precisa voltar para o CD, para a fábrica. Perfeito. E, cara, deve funcionar muito bem, porque eles devem ter uma dificuldade muito grande para conseguir fretes específicos ou pagar muito caro, que vai ter que mobilizar. E ali não, a plataforma dá um match, você complementa e exatamente. Resolve isso rápido, né? O carga cheia, ele não trata as cargas como um complemento, né? A carga do embarcador, para nós, ela é uma carga, independente se ela tem 1 tonelada, 5 toneladas ou 32 toneladas ou 54 toneladas, né? Para nós, uma carga é uma carga. Se tem um veículo passando, o transportador tem interesse, ele leva. Ele vai transportar, né? Se ele não tiver interesse, vai ter outros transportadores também passando naquela rota que vão ter interesse de levar, né? E a plataforma ela vai atender. Então, assim, existem até esses casos como tu mesmo pontuou. A gente tem um case, até desse caminhão que eu comentei contigo, que vem de São Paulo todos os dias vazio para Santa Catarina. Tem um grande embarcador aqui que ele tinha muita dificuldade na questão dos pallets dele, porque ele compra um monte de pallet para mandar a produção dele, mandar as cargas dele, só que esses pallets ficam lá nos clientes dele onde ele mandou a carga
e ele estava tendo que comprar pallet novo. Né? E com o pallet parado lá na outra ponta. Com o pallet parado na outra ponta. Só que às vezes o custo do frete não compensava ele trazer o pallet. Valia mais ele comprar um pallet novo. Só que, poxa, um pallet PBR, é um pallet que dura. Né? Ele não tem necessidade de ele estar comprando novos pallets. Ele pode retornar aquele pallet dele por um valor mais acessível. Então a gente conseguiu casar uma operação onde o cara retorna o pallet dele, gasta metade do que ele gastaria para poder comprar um pallet novo e ele ainda está contribuindo com o meio ambiente no que tange ali a utilização de madeira. A utilização de madeira para né? ficar produzindo pallet. A gente sabe que inclusive nesse mercado de pallets, cara, o que tu tem que ter de madeira de reflorestamento para tu fazer pallet, cara, falta pallet no mercado. Essa é a verdade, né? Tem um mercado obscuro por trás do pallet também. Então tem muita negociação. Então, tu conseguir trazer o teu pallet de volta, pagando metade do que tu pagaria para comprar um pallet novo, olha quantas vezes tu pode reaproveitar daquele material. E a gente fez um estudo com esse cliente que em um ano, tá? Ele vai economizar R$1 milhão só no retorno do pallet. Caraca. Ao invés de comprar pallet novo... Projeto de 6 dígitos só na questão do pallet. Do pallet. Pensa em... Que não é nem na escala da operação dele. Tem na mesa aí... Exatamente. Não está nem envolvido na operação dele, que é o produto final. A gente está falando só do retorno do vasilhame, como se fala aí no mercado, né? O retorno do vasilhame dele está trazendo um projeto de 6 dígitos. Caraca, muito bom. Então, assim, cara, as possibilidades são enormes, né? Qualquer carga para nós é objeto do carga cheia, tá? A gente não tem uma trava, uma especificidade para algum tipo de carga. Não, hoje a gente atua com qualquer tipo de carga, né? E como tu bem pontuou, seja numa devolução, seja numa avaria, né? Onde o cara precisa transportar, ele pode publicar essa carga na plataforma e a gente vai buscar uma transportadora que possa atender ele dentro da necessidade dele, sabe, cara? Muito bom, cara. Vamos... Cara, a gente tá chegando na reta final. Queria pegar um pouquinho de ti... O que você vê como desafio futuro, as oportunidades, as dificuldades, enfim, mas como que você olha para frente? Como que o carga cheia, dentro desse mercado que ele está atuando, você acha que está posicionado e pode ajudar nessa evolução aí? Bacana. Bom, eu sou um entusiasta, né, do carga cheia. Eu vejo que a gente tem muitas portas para abrir ainda no mercado. E assim, hoje a gente está falando de nível Brasil, mas existe transporte rodoviário no mundo inteiro. E a ociosidade, ela está presente no mundo todo. Porque assim, a ociosidade, ela existe desde o tempo da carroça, né, Carlos? Se tu parar para pensar, quando saía a carroça do leite, carregada de garrafas de leite, por exemplo, passando de casa em casa para vender, no final do dia... Ele voltava vazio. A carroça dele estava vazia, né? Então... ele já tinha a oportunidade de ser um carga cheia lá atrás, desde a época da carroça, onde ele podia encontrar alguém precisando transportar uma carga, alguém precisando levar um sofá para casa da mãe, para casa da tia, ou até mesmo alguém pegar uma carona na carroça dele para ir para algum lugar. Podia ser até um Uber, já desde aquela época da carroça, né? Então, eu vejo que assim, o carga cheia ele pode atuar a nível global. Né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Mercosul, seja na China, na Europa, né? Inclusive, a gente conversou ontem com uma empresa de Portugal que super se interessou, né? no projeto e hoje ela já perguntou quando é que eu começo, como é que eu posso já trabalhar, a gente tem muito container indo para o Brasil, a gente precisa de transporte. Então, assim, a nossa perspectiva, ela é gigante. Né? O céu hoje é o limite para o carga cheia. A gente vê... E se duvidar, Elon Musk que nos escute, daqui a pouco a gente está aproveitando a ociosidade dos foguetes. Mas eu vejo que as portas estão muito abertas assim, para o carga cheia. Né? A gente tem cada vez mais trabalhado com novos parceiros, tem buscado novos parceiros. E é como tu falou, o Brasil é um país continental, então... a gente tem muita empresa para trabalhar em conjunto, muita operação para otimizar, muita ociosidade para aproveitar, né? E o que eu vejo de desafio é que a gente está entrando num mercado que ele é muito consolidado, ele é um mercado que já existe há muito tempo,
é um dos mercados mais antigos do mundo, né? O transporte de cargas. Ele tem uma visão consolidada sobre as coisas e às vezes é um pouco difícil tu quebrar esses paradigmas dentro de um mercado tão maduro, né? Às vezes não tão digital, não né? tão digital, não tão acostumado Aberto com plataformas, né? E já com um certo receio por causa de algumas plataformas que já entraram no mercado e trouxeram alguns receios, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente mostra a solução, mostra o funcionamento, mostra que é uma plataforma intuitiva, simples de usar como o transporte deve ser, né? A gente tem bons resultados e boas impressões. A gente começa a quebrar esses paradigmas que, às vezes, num primeiro momento, ele é duro, né? É difícil tu convencer aquele cliente, aquela pessoa que está do outro lado, porque ela é meio cética um pouco com plataformas e com tecnologia. Mas quando a gente mostra o real valor da plataforma, isso começa a ser quebrado. E aí, quando a empresa testa, coloca, vê que deu um match, opa, tá funcionando, tá dando certo. Então, ela vê aquele real valor, aí sim é onde o carga cheia brilha dentro das empresas e traz esse viés de ser uma solução de valor, né? De ser uma solução que vai ajudar, que vai contribuir e que vai fazer com que aquela empresa tenha um ganho, né? Se não for um ganho financeiro, vai ser um ganho operacional. Se não for um ganho operacional, vai ser um ganho comercial, um ganho de expansão, né? E esses três, eles sempre caminham lado a lado, né? Então, isso acontece muito. Mas eu vejo que as perspectivas são muito boas, a gente tem cada vez mais entrado no mercado. E assim, o que me deixa entusiasmado, me deixa feliz, é que assim, a gente já foi em várias feiras, já fomos em vários eventos, já conversamos com muitos clientes e eu nunca ouvi um cliente dizer que o projeto, que a ideia, que a plataforma não é boa. Isso é o que motiva a gente a continuar seguindo. Porque todo mundo fala, nossa, cara, que ideia fantástica, que legal isso que vocês estão fazendo, é totalmente disruptivo, não tem nada parecido no mercado. Poxa, se vocês estão fazendo isso e realmente funciona, parabéns pelo projeto de vocês. Continuem trabalhando, continuem investindo, porque só vai ter sucesso. É uma dor muito latente no mercado, sabe, Carlos? Então, eu vejo que as perspectivas, elas são enormes e a gente vai trabalhar sempre focado no ganha, ganha, ganha. Todo mundo pode sair ganhando. Muito bom, cara, muito bom. Cara, obrigado. Foi um prazer muito bom. Eu que agradeço, meu amigo, pela oportunidade. De novo, eu sou um entusiasta do carga cheia. É o que você falou, ele resolve uma dor que é uma dor de muitos, para não falar de todos, né? E de uma forma tecnológica, de uma forma simples. Então, acho que a gente faz parte do mesmo grupo, estamos todos no grupo Verante, mas o Carga Cheia é um parceiro tecnológico da NIR, da RIR Technologies. A nossa inteligência de localização está por trás, é um dos componentes aí da plataforma, desse segredo para conseguir esse match e fazer isso acontecer. E para mim, eu acho um grande orgulho poder participar e ver o trabalho que vocês estão tendo, esse desempenho e esse crescimento que sem dúvida, cada vez vai ajudar mais empresas, seja de um lado ou de outro, Brasil afora. Pô, obrigado demais, foi muito bom. Eu que agradeço. Acho que tem oportunidade aí para outros papos, para a gente explorar ainda mais cases, mais negócios, inovações, novidades que o Carga Cheia está para trazer. Com certeza. Vamos, sem dúvida, marcar outros papos aí para frente. Estaremos obrigado, aí. Luquinhas. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Valeu demais. Queria agradecer quem esteve aí com a gente. Temos mais conteúdos, temos outras gravações do Carga Cheia. Fiquem ligados. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal.